A ação. Eu comecei... Bom, fiz cinema na ECA, audiovisual, na verdade, curso de audiovisual. Eu entrei em 2001 e eu sempre me interessei por personagens gays, porque eu era gay, então eu tinha esse interesse em contar histórias que eu achava que não estavam sendo contadas, né? E aí, então eu sempre fui interessado nesse tema e eu sempre, nas produções eram focadas um pouco nisso. Acho que na época eu frequentava, até hoje frequento, mas o Festival Mix Brasil, então acho que era muito interessante isso de ter um tipo de cinema e um tipo de filme que eu frequentava e que eu via, que me estimulava. Acho que os primeiros filmes que eu fiz, na verdade, foram pro Mix Brasil, e tem um negócio lá que chama Show do Gongo, que você pode chegar 10 minutos antes de começar o Show do Gongo, você traz um curta, qualquer coisa, e eles passam, e é a Marisa Hort que apresenta, e ela fica, e as pessoas ficam assistindo o filme, e se as pessoas gostam, elas deixam o filme passar. Se elas detestam o filme, elas começam a gritar gonga, gonga, e tem um gongo gigante lá, que ela vai lá e bate e interrompe o filme. E é uma experiência muito interessante, assim, porque primeiro é fazer um filme sem uma preocupação estética muito grande, né? Então você vai lá, era uma coisa pra ser meio trash. Então, e foram os primeiros filmes que eu fiz, foi pra isso, assim, foi ter essa experiência de passar o filme no cinema, foi no Mix Brasil e no Show do Gongo, assim, então foi muito interessante ter essa experiência, assim, os primeiros filmes que eu fiz foi pra isso. E aí depois você vai conhecendo mais quais são os mecanismos, como fazer filmes com orçamento e que tem uma qualidade estética mais refinada. E aí, o primeiro eu fiz o edital, eu me inscrevi no edital da Petrobras na época de curtas, em 2006, 2007. E aí a gente ganhou, a produtora ganhou, a gente ganhou que era o meu primeiro curta chamado Café com Leite. A gente ganhou e fez o filme, a gente filmou em 2007 e estreou em 2008. E essa foi a minha primeira experiência, assim, tanto com edital, e tem que entender orçamento, tem que entender uma equipe grande, enfim, foi uma experiência muito interessante. E aí depois já um pouco com essa prática eu fiz o meu segundo curta, que era o Eu Não Quero Voltar Sozinho, que também, aí foi um edital do Mink que a gente ganhou, que também foi nesse processo, assim. Então foi um processo mais formal, via edital, tendo que entender as burocracias. E logo depois, aí, enquanto isso, na verdade eu já estava também trabalhando no roteiro do longa, do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E foi quando a gente, enfim, produzindo, preparando tudo. E pra longa você precisa de muitos editais, né? Então a gente ganhou acho que 5 ou 6 editais, que aí vai juntando, sei lá, a média eram R$600 mil cada edital. E o orçamento total em 2.700.000 foi o orçamento do longa. Então aí você já vai para um outro lugar, uma equipe muito mais profissional, que tem que lidar com coisas muito, enfim, valores muito maiores e que não dá pra ter. Então essa foi a minha experiência com o cinema independente, assim. E na sua experiência como produtor independente, qual é a importância dos festivais? Assim, como você enxerga isso? Festival é essencial, eu acho, para esse tipo de filme que eu faço e para o cinema independente em geral, porque primeiro que é um público que está interessado nesse tipo de filme, né? Que aí não é só, enfim, por exemplo, geralmente o público maior, que é sei lá, o Global Filmes ou filmes maiores com mais dinheiro, eles geralmente são comédias, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro as comédias são o tipo de filme que dá dinheiro e que o público vai assistir em maior número, né? E então os festivais são importantes para isso, para filme independente que está falando de temáticas específicas, para você chegar nesse público e você ter, enfim, e tem uma questão que acho que o festival também com as premiações eles ajudam a você ir para outros festivais, né? Então você vai num festival, aí você ganha um prêmio, aí ganha visibilidade para ir para outros, então aí você consegue circular bastante ao redor do mundo com os filmes nos festivais. E assim, tem muito festival no mundo inteiro, então é muito legal porque tem esse espaço para você mostrar seu filme, para você dialogar com um público que é mais interessado nisso, né? Não é um público que cai de paraquedas ali, como às vezes pode ser no cinema, né? Você tá no cinema, a pessoa foi lá, foi ver um filme, foi ver Homem-Aranha, tava lotado, falou assim, vou assistir esse filme aqui, aí cai do seu filme. Então, que pode ser interessante também, são descobertas incríveis que podem acontecer. Mas o festival tem um público que eu acho que está mais interessado em narrativas diferentes, personagens diferentes. É isso, tem alguma pergunta? Corta. Cortou aqui.